Olá! Boa noite, Boa noite! Tudo bom? tudo bem? Que bom! Que bom que você está aqui hoje. Eu também estou muito feliz mesmo. Primeiro eu consegui fugir do furacão. Gente, olha, meus amigos que ficaram falaram assim, Carol, como foi um vento, um barulho de vento. Lá em casa, pelas câmeras, tá tudo bem. Aconteceu a cerca que caiu, e daí hoje já foram lá, já consertaram. Nada como essa facilidade, né, da gente trabalhar à distância e fazer acontecer. Então, foi muito bom isso já resolveu tudo. Gente, eu vou até fechar aqui meu óculos, fechar não, tirar meu óculos, porque fica dando reflexo, né? E aí, melhor para conversar assim. Mas eu estou muito Que feliz bom. por isso, que eu consegui fugir disso, desse momento. E também estou muito feliz porque nós estamos aqui falando da psicologia da mulher nos negócios, né? O que a mulher precisa trabalhar e entender da psicologia. Eu falo muito que a gente foi chamada para isso, a gente tem esse dom na genética. E está aqui com Muito você, bem. né, Marcelo? Vejo você fazendo uma live com Muito todo bom. mundo. Eu falei, gente, quando é que vai chegar a minha vez? Aí chega o convite, tá Chegou. vendo? Chegou e eu, com certeza, quero sim. Que bom. Carol, eu acho que um assunto muito bacana para a gente falar, né? As mulheres estão aí totalmente, sempre estiveram, né, em alta, né? As mulheres são multitarefas e fazem muito bem tudo ao mesmo tempo, né? Diferente de muitos homens. E esse assunto que a gente né, que nós vamos falar aqui, o uso da psicologia nas mulheres empreendedoras, acho que é super. Opa, caiu. Vou chamar a Carol novamente. Caiu. Desculpa, não sei o que aconteceu. Caiu e eu já voltei. Voltamos. Então, voltando, né, sobre o tema que a gente falou um pouco aí durante a semana, a gente fez alguns stories, você falou também um pouquinho, acho que é super pertinente. Mas antes da gente falar nesse tema, eu queria fazer algumas considerações iniciais para deixar esse assunto aí que é o mais importante para daqui a pouquinho, e aproveitando quem já está aqui, não entrou muitas pessoas, mas quem já está aqui, que lembra daquelas mulheres empreendedoras, já manda para elas essa live para elas assistirem o que a Carol tem a nos falar. E para a Amém. gente, só para fazer algumas considerações iniciais aqui, eu e a Carol estamos num grupo de network de autoridades digitais, muitos colegas aí que estão bombando nas redes sociais, né? Estamos aprendendo muito com todos, principalmente com o nosso mentor, que é o Alexandre Durão. E eu quero ver ele aqui, ele não entrou ainda, eu quero ver ele perguntar, porque ele é o grande incentivador de tudo isso aqui. Carol, e aí nosso papo a gente combinou assim, né? Vamos falar, vamos deixar fluir, vamos falando um pouco, vamos deixar o mais natural possível para a gente passar aí muita experiência, né? Tanto, né, da sua parte, da minha parte, para as pessoas que estão nos assistindo. E aí eu quero começar fazendo uma consideração sobre você, né? Que você é dentista, consultora, mentora, professora, empresária, mãe da Liz. E para a gente já começar, como é que concilia tudo isso aí? Gente, é incrível, Marcelo. Hoje, mais cedo, gravei um podcast e falei exatamente sobre isso. Gente, nós somos multitarefas. O ser humano é multitarefa. Né? Então, quando a gente entende quem nós somos, sabemos que nós somos uma somatória de muitas coisas, muitos papéis que nos formam a identidade. E fazer todos esses papéis, ele na verdade, para mim, é uma receita que eu uso para mim e quando eu distribuo essa receita também funciona para outras pessoas, que é o quê? Entender que todo papel é mais um papel, né? Quando alguém, por exemplo, eu trabalho com consultoria hoje e eu tenho meus clientes. Quando entra um cliente novo, dá aquele um cliente novo, mas ele é mais um cliente e eu vou tratar ele da mesma forma que eu trato os outros clientes, porque essa é quem sou, essa é a consultoria que fazemos e essa é a empresa que nós temos. Então, por exemplo, assim, a chegada da Liz na minha vida, que foi depois de tanto tempo consolidada já na profissão, eu já tinha mudado de outro país. Quando, nossa, vai mudar tudo. Não mudou tudo. É mais uma atividade que eu tenho que fazer. E essa é uma atividade prazerosíssima, porque é a coisa mais gostosa de você ver um pouquinho todos os dias de Deus ali. Porque imagina,
Eu olho minha filha e falo assim, nossa, olha como que desenvolve rápido. A gente que conhece sobre programação linguística, estuda sobre o cérebro, sobre comportamento, sobre tudo da pessoa, e você começa a ver um papel em branco se formar. Gente, não tem coisa mais gostosa do que isso. E quantos insights ela me ensina? E você mesmo falou do nosso mentor, o Alexandre Durão, e eu acho fantástico. E eu falo para ele, assim, Alexandre, até quando você está calado, você está me ensinando. Você não tem noção. Né? E acho é assim que a gente devia ver todo o mundo, observar mais as pessoas e observar sem nenhuma máscara, sem nenhum machismo, sem nada, olhar e falar assim, o que essa outra pessoa pode me ensinar? Se a Liz, com 1 ano e 9 meses, me ensinou muito, muito, e na verdade não nasceu uma criança, nasceu uma mãe, né? Porque ela que me deu esse aprendizado de mãe. E aí, quando nascer meu próximo filho, também não vai ser uma mãe, vai ser uma mãe líder maior. Né? E filhos fazem isso conosco. Filhos, maridos. Por quê? Porque quando a gente está numa empresa, por exemplo, a gente tem uma equipe. A gente vai. Quando alguém faz alguma malcriação com a gente respira fundo e responde o que tem que responder. Né? Os que têm equilíbrio emocional, médio, nem alto, médio, respira e responde o que tem que responder. Então, você consegue cultivar uma equipe a longo prazo. E na família, que te convive 24 horas? Qual é o seu equilíbrio emocional? Aí, às vezes, eu escuto assim, você não fala assim com o outro. E comigo você faz comportamento. Sim, é porque nós temos problemas. Todo mundo tem problema. E aí é entender. E ao mesmo jeito que a gente entende, tem essa compaixão e empatia com a nossa equipe, também entender quem está convivendo com a gente. E mais, do mesmo jeito que a gente responde essa equipe, responder quem está no nosso convívio. Então a Liz me trouxe isso. Porque o meu marido, por mais que a gente estivesse junto e dormisse junto e tudo mais, a gente não tinha um convívio tão próximo, no sentido porque eu trabalho, a gente tá tão ligado. A gente está recebendo influências de outras pessoas, mas a Liz, até seu um ano, ela recebeu a influência basicamente 90% meu, só minha. Então, olha a responsabilidade que a gente, né, que eu tive e que normalmente a mãe tem, porque é a que mais tem, porque o filho é totalmente dependente da mãe, a responsabilidade de você influenciar 100% a vida da pessoa. 100% é você que influencia. Depois vai começar a vir outras pessoas, outros ambientes que vão influenciar. E aí a gente fala, se Deus deu essa dádiva para nós, o que nós estamos fazendo com isso? Só plantando em um filho, em 2 filhos, em 3? Ou plantando nas empresas, implantando com várias pessoas ao nosso redor? Então, esse poder da mulher nos negócios é incrível. E eu amo muito isso. Eu sou apaixonada. Porque são atividades e são pontos que a gente não percebe, mas é algo que nos diferencia. E quando a gente analisa uma planilha SWOT numa empresa, se a gente começar a fazer essa planilha SWOT dentro das nossas vidas, a gente vai começar a perceber a força da mulher e as fraquezas. E normalmente essas fraquezas da mulher, elas são também protegidas pelo homem quando está junto. Então, é bom ter uma empresa que tenha homens e mulheres e todos os tipos, como também comportamentos que vão complementando. Exatamente. E falando, né, falando da Lisa, a gente aprende muito, como você disse, a gente aprende muito com os filhos, né? Eu divido minha vida entre quando não era pai e depois que fui pai, porque assim, eu aprendi muito e acelera um processo, né? Você muda ali a sua vida, porque a partir daquele momento você tinha um propósito, pelo menos para mim foi assim, depois do outro propósito, tudo que eu fazia, eu estava pensando lá, pô, mas agora eu tenho 2 filhos, que eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que passar o melhor possível do aprendizado, tem que ser o exemplo, né, deles, então a gente fica mais cuidadoso com tudo que fala, com o que faz, porque é o exemplo de casa. Assim como, como líder, né, como empreendedor, que a gente também tem que dar o exemplo todos os dias. E bacana, pegando um pouquinho da sua fala, eu vou contar uma história bem rapidinho que aconteceu comigo essa semana e hoje eu estava falando para o meu time. Eu tive uma dor de ouvido essa semana e porque eu uso um aparelho para melhorar o sono, tal, eu devo ter dormido de mau jeito, tal, do meu ouvido e eu fiquei meio encucado. Falei, caramba,
tá estranho isso, né? E aí a gente sempre protela um pouco. Ah, depois eu vejo. Mas aí, no dia que aconteceu isso, eu estava em viagem, não consegui ir no médico, e depois, no dia seguinte, eu prefiro resolver. E esse é o insight, né, da questão. Aí eu fui no médico hoje, sentei lá, e o profissional, vamos dar uma olhada, tá tudo bem, vamos fazer esse exame, tal, para a gente conferir e tal. Tá tudo bem. Então eu saí assim, com aquele, né, tirou aquele peso das costas. Eu fui pro escritório, tava falando pro pessoal, falei, gente, olha o que aconteceu comigo, é tão simples que às vezes a gente não presta atenção nessas coisas da vida, até no CPF, vamos falar assim, Exato. que é uma coisa que se a gente consegue resolver isso na hora, procurando profissionais que sabem dizer e que sabem fazer esse diagnóstico, é muito melhor. Porque às vezes, o fulano faz isso, faz aquilo. E às vezes na nossa vida o vizinho, mas o amigo tal, e tem aquele diagnóstico todo conturbado, e trazendo isso para o dia a dia da empresa, é a mesma coisa. Eu acho que para. Vamos ali olhar, vamos parar com o achismo, que é essa palavra que você disse. Não, vamos entender. Se a gente não tem capacidade, vamos trazer uma outra pessoa de fora, um profissional de fora, um consultor, sei lá, alguma coisa do tipo, para poder resolver aquele problema. É uma das coisas que eu falo também muito para os meus clientes. Às vezes o cara fala, não, o meu amigo. Falei, não, esquece. Aqui, seu amigo não está aqui, tá? Não, então, vamos olhar aqui dentro. E assim, uma passagem muito interessante, estava fazendo um trabalho numa empresa, e aí eu cheguei, falei, cadê seu DRE? Não tenho. Não, primeiro ele perguntou, o que é isso? Aí eu expliquei para ele, e eu falei assim, não, tem, não. Eu falei, você sabe a sua margem de lucro? Aí ele falou assim, o povo diz que é 12. Eu falei, povo? Que povo? O povo. Eu falei, mas quem que é o povo? É uma pessoa? Não, o povo, os amigos meus que tem o mesmo segmento que eu, diz que é 12. Falei assim, não é assim que administra uma empresa. Vamos montar um DRE e depois, em vez do povo de falar qual que é o resultado que eles têm, porque cada caso é um caso, né, não tem achismo, nós vamos entender qual que é a sua margem de lucro, qual que é o seu lucro líquido, e que não era 12, era negativo, por sua vez. Carol, você fala um pouco, né, no seu trabalho, no seu dia a dia, de gestão de tempo. Uhum. E aí você fala bastante isso, que você divide a agenda, até você faz lá na sua agenda o que é importante, o que é urgente e o que é circunstancial. Amo fazer isso. E eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu vejo que muitas pessoas têm problema de tempo, têm problema de agenda, têm problema de prorrogar as coisas, né? E ali as pessoas, às vezes, com ferramentas muito simples, conseguem dirimir todas essas coisas. E eu vejo que você fala muito forte disso para poder, né, se organizar. Eu acho que a gestão, a consultoria e tudo isso é uma questão de organização, que às vezes uma boa organização funciona muito mais do que às vezes técnicas. Eu E queria que a você comentasse um organização que pouquinho. traz essa clareza, né? Toda organização traz uma clareza. Então, eu falo muito também dos negócios que, assim, qual que é o papel da decisão do dono? Decidir, certo? Porque o negócio é dele. Então, o ônus ou bônus é dele. Como que ele vai conseguir decidir se ele não está conseguindo entender? Né? Como você falou, me falaram que minha lucratividade é de 12%. Peraí, se te falaram, como é que você está tomando uma decisão pelo outro? Você vai precisar entender isso. Então, quando a gente está falando de gestão, em todo qualquer tipo de níveis, a gente tem que ter indicadores. Indicadores são mapas, são tags, são pontos que a gente tem que olhar. E um indicador somente não faz verão. Uma andorinha não vai fazer verão. Então, a gente tem que olhar no máximo para decidir uma rota, 2 a 3 indicadores, tá? Essa é a média. Por que eu estou dizendo isso sobre gestão? E as pessoas falam assim, mas você está falando de números, de financeiro? Porque gestão é gestão. Então, quando a gente fala de gestão de tempo, a gente precisa entender os nossos indicadores. Primeiro, uma vida equilibrada, né? Então, a gente sempre conhece muito a roda da vida, e a roda da vida tem redonda, e é típico dizer, pinta aqui, aí você pinta, e no final fica quase uma estrela e fala assim, só roda, roda, não roda, então não é uma roda eficiente. Isso, acredito que hoje as pessoas já entenderam que não é bem assim. A gente tem vários papéis e várias áreas, assim como a roda da vida vai nos dizer. Mas a cada situação que vivemos, existe uma prioridade do momento. Então, até mesmo,
em tudo que nós fazemos, o início de um emprego, o início de um negócio, o início da vida de um filho. Todo início requer atenção nossa. Então, se um funcionário entrou na sua empresa, é o início dele, vai requerer a sua atenção sobre ele. E você não pode simplesmente falar assim, olha, mas a reunião que eu tenho com o funcionário, com a minha equipe, é uma vez por semana. Então, você que entrou agora, eu vou falar com você só uma vez por semana e você vai conseguir ter clareza rápido. Não é. Então, quando a gente faz a gestão do nosso tempo, é primeiro saber qual é o primeiro indicador, qual é a situação que estamos na vida. O que eu preciso dar atenção? O que está começando na vida? O que eu estou plantando? Estou plantando isso, eu estou colhendo aquilo. A gente tem que saber a lei da semeadura, como é que está esse ângulo, assim, tem que entender. Então, esse é o primeiro indicativo da gestão do tempo. O segundo indicativo da gestão do tempo é também a gente entender quanto tempo nós temos disponíveis para fazer. Porque nós temos 24 horas e esse é o maior problema das pessoas, inclusive meu, porque é natural do ser humano querer abraçar tudo, fazer tudo ou querer agilizar e daí se cansa e se mata e depois não tem perna para andar. Então, primeira coisa, qual é o tempo que eu vou dedicar para cada área? Para minha família, das 24 horas, para dormir. Primeiro a gente vai pensar na gente, igual máscara de oxigênio. Então, quanto tempo é o meu sono? Minha higiene do sono, né? Quanto tempo eu vou deixar para dormir? X horas. Quanto tempo eu vou deixar para comer? Vou deixar 1 hora de almoço, vou deixar 1 hora de jantar, vou deixar 1 hora... Se eu comi em 15 minutos, eu não vou agilizar e começar a trabalhar outra coisa. Não, eu tenho 45 para descansar, porque é o meu tempo de descanso. Quanto tempo eu vou deixar para minha ginástica? Olha só o que nós estamos fazendo, colocando prioridade em nós. E eu estou dizendo para você, não quer dizer que eu sou a super mulher. Quer dizer que eu sei o caminho e que eu pego essa receitinha e quando eu estou descontrolada, eu volto a minha receitinha, faço tudo de novo. E daí, quando a gente fica empolgado, opa, volta. É sempre assim, é um caminho de ida e de volta e é normal. Sem culpa, sem nada, simplesmente entendendo que nós temos as nossas falhas, mas nós temos, graças a Deus, nosso sucesso, né? E nossos objetivos nós estamos alcançando. Então a gente começa a definir para você qual o tempo que você define. Bom, aí sobra o restante do tempo. Desse restante do tempo, você vai colocar família, amigos, trabalhos na prioridade que você definiu. Deus, prioridade que você definiu. Aí você começa de novo aquela roda, estudar. Vai começando. Eu vou definir estudo X tempo por semana, X tempo por mês, mas você vai definir. Então, esse é o segundo ponto, você definir os seus tempos. É o segundo indicador. O terceiro é você entender como é que você vai classificar a prioridade. Então, o normal de se classificar uma prioridade nos negócios é dizer o que eu ganho mais dinheiro e o que eu perco mais dinheiro, ok? Na vida, não necessariamente é assim. Então, cada um de nós sabemos a nossa maior perda, nosso maior ganho. E a gente vai definir. Então, vou colocar aqui para os negócios, para ficar mais claro para todo mundo, para não ficar tão subjetivo, porque senão eu entro até na sua área e você que sabe exatamente na vida pessoal como que cada um vai se comportar. Mas nos negócios, a gente pensa assim, que eu ganho mais dinheiro, que eu ganho menos dinheiro, o que eu alcanço mais rápido, meu objetivo, minha meta, então eu tenho que saber minha meta, e o que eu tenho aqui que eu não saio da minha identidade, da missão. Então, eu tenho que saber minha identidade empresarial. Então, a gente tem, primeiro, saber que gestão é indicadores, e eu preciso entender minha situação de vida e de negócio, de vida, no geral. Eu tenho que saber tempos que eu vou determinar para cada papel da minha vida, e eu tenho que saber, então, o que eu vou priorizar. Dentro desse mundo, eu tenho prioridades que podem ser urgente, importante ou circunstancial. Urgente, prazo curto para resolver. Ou uma procrastinação que eu deixei ir. Incêndio, tá? Apagar incêndio, ou de repente chegou algo em cima do laço, é mais rápido, mas é mais raro, mas às vezes chegou alguma situação, uma demanda, eu tenho que resolver com rapidez, senão vou perder prazo, vou perder a oportunidade, vou perder dinheiro, né? Então já perder alguma coisa, vai ter perda. Isso são urgentes. Importantes, tenho que fazer.
Porque esse é um outro ponto. Se não é importante, eu não preciso fazer. Se eu não tenho que fazer, eu não tenho que ser feito por mim, não é importante para mim. Eu não tenho que colocar na agenda. Acabou, não é, não é. E tem o circunstancial. O circunstancial é aquela coisa assim, se eu fiz, tá ótimo. Se eu não fiz, tá tudo bem também. Mas quando eu faço, uau, que legal, eu consegui fazer tudo e mais isso. Então ele é o plus, ele é o bônus. Eu chamo o circunstancial de poder, é o superpoder. Mas se você não fizer, tá tudo bem. Ninguém vai notar até. Mas quando a gente faz, a gente faz. Então vamos colocar isso na prática? Por exemplo, vou primeiro colocar na vida pessoal, aí eu jogo a analogia para a vida empresarial, tá? Na vida pessoal, eu preciso fazer unhas. Mulheres precisam fazer unhas, tá? Aí eu coloco fazer unha para mim. É circunstancial, importante ou urgente? Eu não sei. Por quê? Se a minha situação de vida está com a bebezinha recém-nascida, é circunstancial. Se eu fizer minha unha, eu fiz. Se eu não fizer, eu não fiz, tá tudo bem. Só precisa lixar da minha unha para não machucar minha filha. Mas fazer cutícula, pintar, tanto faz. Se eu tenho um casamento a semana que vem, hoje é quinta, se eu tenho um casamento no sábado, é importante que eu faça. Porque eu vou estar no momento que é importante. Se eu tenho uma premiação para receber hoje, é urgente que eu faça. Então, dependendo da minha situação de vida e dependendo do prazo, ele vira de circunstancial para urgente. Simples assim. A mesma atividade. Então, é muito mais sobre nós do que sobre a tarefa. Não existe uma tarefa fixa. Existe a sua consideração. Então, é muito engraçado. Quando a gente fala sobre gestão de tempo, a gente está falando sobre análise interna nossa. E todo momento de assumir responsabilidades em escolhas. E aí, se a pessoa não se dá conta, o que ela faz? Ela joga tudo para urgência, porque ela vai procrastinando, ela começa a colocar culpa em todo mundo, ou ela sai delegando falsamente, que ela joga a tarefa para o outro fazer e descansa nela mesma, sendo que ela nem buscou a tarefa de volta. Aí, mas vamos lá, vamos caminhar ainda um pouco nisso. Quando a gente começa ainda a pensar mais, a gente vai saber o seguinte, tá, importante, eu preciso saber circunstancial e urgência. Qual que é o indicador para eu não estar com a corda no pescoço? 70, 20, 10. 70% das nossas atividades têm que ser importantes. 20% das nossas atividades têm que estar urgentes. 10% circunstancial. E quem falou isso não fui eu. Eu ia falar, até sou fã, né? Mas assim, foi gestão do tempo, que é a tríade do tempo do Christian Barbosa. Ele determinou isso e está tão sacramentado que anos-luz passaram, a gente está aqui ainda falando sobre isso. E funciona. Então, quando você fala assim, ó, tem mais urgente do que importante e circunstancial, duas coisas. Ou eu não me conheço, e eu estou colocando tudo como urgente, e eu não sei priorizar, porque, para mim, minha vida é muito... a minha ansiedade é muito alta e é muito estressante. Ou então, eu estou curtindo minha vida muito e deixando as coisas para o último tempo, procrastinando demais, tá? Quando eu tenho muito circunstancial, na verdade, isso diz que eu não tenho respeito a ninguém. Olha só, uma vida com muitas tarefas circunstanciais, quer dizer, você está num nível tão alto de egoísmo que você acredita que nenhuma das suas tarefas influenciam nada em ninguém ao seu redor. Olha que louco isso. Com a psicologia, ela está totalmente ligada às nossas tarefas. Olha como pensar nisso. Então, quando a gente coloca 70% importante, quer dizer assim, eu sou autorresponsável, eu sou assertivo nas escolhas que eu pego para mim, eu sei aonde eu tô, eu sei para onde eu vou. Isso é uma pessoa que tem. E outra, tá tão organizado no mundo dela que se chegar uma tarefa urgência, tudo bem, ela consegue ajustar porque ela tem espaço para colocar nas urgências. E quando a gente vai resolver, a gente não resolve a primeira urgência, não.
A gente resolve duas importantes para uma urgente. Duas importantes, uma urgente. Duas importantes, uma urgente. E aí uma circunstancial. Então, eu faço 2, 4, 5, 6 tarefas para depois ir para uma circunstancial. E isso é tão forte, porque vai dizer o seguinte: por mais que seja urgente, eu preciso resolver o que eu tenho que me comprometer a resolver, as importantes, e eu preciso sentir o gosto da vitória antes de chegar na urgente. Porque se ela é urgente, problema ela tem. Complexidade, ela vai existir de alguma maneira. E aí, imagina eu começar o meu dia com uma urgência, olha a carga de estresse que eu vou jogar para o resto. Eu vou poder colocar toda a minha agenda para água abaixo. Então, isso é gestão. Não é simplesmente fazer listas e falar isso é interessante, isso não é, isso é bom, eu tenho que fazer isso aqui primeiro. Não é classificação. Classificação faz parte, mas gerir é pensar dentro, né? E eu falo assim para vocês, quem é cristão, olha para dentro, conversa com o Espírito Santo, e você vai entender muito mais do que você não está conseguindo enxergar. Quem não é cristão, olha para dentro e conversa, porque algo ali dentro de você vai também te falar. Porque é uma realidade. É importante a gente parar para nós mesmos, é importante para a gente entender qual é o nosso gol. Sabe por quê? Porque senão a gente vai começar a cair na prioridade dos outros. E nós vamos ter muitas pessoas estressadas, muitas pessoas desajustadas. Por quê? Porque não se posicionou e daí não teve barreira. E o boi que não vê barreira vai para frente. Enquanto não tem uma cerca, ele continua andando. E é assim. A gente tem que fazer assim. Eu falo para quem convive comigo, minha equipe, e falo, se você não colocar limite, eu vou te colocar coisa. Deixa eu te falar. O problema não está em mim. E aí eu já falo, eu sou mãe da Liz e dos meus futuros filhos. Por enquanto é isso. Não podemos paternalizar o funcionário, não podemos passar a mão em amigos, não na mão na cabeça, não na mão em nenhum jeito, né? Mas não podemos passar a mão na cabeça de amigo, nada. Porque senão a gente não vive. Não há respeito em nós. Então é muito importante. E quando a gente olha para a mulher de Provérbios, primeiro eu fiquei revoltada. Aquela mulher que faz tudo. Aí eu comecei a me sentir preocupada e culpada até, porque eu não conseguia fazer tudo. Até que eu entendi que toda essa questão de gestão de tempo, de prioridade, de o que vai fazer, e outra, que a gente não é só, e que a gente não tem que dar conta de tudo só. A gente tem que ter o resultado. Eu tenho um amigo que fala, eu não quero saber se o pato é macho ou fêmea, eu quero o ovo. O que quer dizer isso? Não importa os motivos, quem vai fazer. Se você me entregar o resultado, ok. Olha a equipe funcionando. E a mulher tem um jeito melhor de ver um sistema de equipe. Enquanto que o homem tem uma visão melhor de ver o alvo. Ele sabe para onde tem que ir. Então, a mulher entendeu o alvo, ela começa a fazer. E a mulher, para entender o alvo de primeira, é difícil demais. E olha, eu tenho 2007 até hoje, 17 anos de gestão, eu sei o que eu estou falando isso. Eu conheço quando uma empresa é liderada, tem um CEO homem, de liderança, os donos, não, nem é bem precisa ser o CEO, o owner mesmo, que está ali. Os donos são homens, ou os donos são mulheres, ou os donos são um casal. Quando são um casal, o negócio cresce numa velocidade, quando eles entendem também essa unicidade, né? E nos Estados Unidos, eu vi isso muito mais claro, por quê? Porque sem a união, ela vem pela força da imigração. E quando a gente está no nosso país, na nossa nação, a gente nasceu, a gente conhece, a gente está acostumado, é um mundo assim. Quando vai para fora, você está com... É como se você tivesse... Nasceu, fez 18 anos, ele tem todas as responsabilidades, você tem um conhecimento do que quer, mas você não tem nenhuma experiência, sabe? Com 18 anos, vai tirar carteira, você não sabe o que acontece, não sabe nada. O imigrante tem isso. Então, a gente fica um pouco perdido quando a gente migra, e daí com quem você pode... E você começa a tomar muitos tombos e começa a perceber que você não pode confiar muito nas pessoas. E por mais que você queira confiar, cada um tem seu interesse, cada um tem uma dor. Porque não é fácil. Ou uma dor que deixou, ou uma dor que está levando, ou uma dor que de romper.
E aí você vai tendo que enfrentar muitas, um concentrado de dores, resolvidas ou não, e que você vai conseguir confiar. Que no Brasil você já foi filtrando, né? A gente já filtrando, desde pequenininho, quem fica, quem não fica. Quantos amigos de infância a gente tem? Foi o filtro que você fez. Nos Estados Tá dentro Unidos, de casa, né? exato, nos Estados Unidos, em outro país, você não tem esse filtro ainda. Você demorou tanto tempo fazer esse filtro dentro de casa, imagina ali. E aí esse que é o ponto. E você tem falta rede de apoio, não de apoiar, eu quero conversar, não. De tipo assim, ei, muda a rota, ei, vem cá, de você se autoalimentar por influências. Nossos amigos e convivências nos influenciam e nos crescem, Sim. então esse é um ponto forte. Então, quando está imigrando, aqui nos Estados Unidos, eu estou em Brasília hoje, mas lá nos Estados Unidos, o que é importante? A gente perceber o quanto que é essa força do ficar só une os casais que decidem tomar conta de uma empresa. É incrível, porque eles começam a ter uma confiança e uma transparência entre si, que mesmo se morassem, acho que no Brasil não teriam, porque não precisariam ter, entende? Então isso Entendi. é muito legal, muito legal. Muito bom, muito bom. Carol, vamos dar um 360. Eu quero te fazer uma pergunta também que está dentro um pouco aí do seu dia a dia, principalmente para as mulheres, né? Vamos lá, vamos pegar as mulheres empreendedoras. Vamos. E você fala bastante também de identidade, né? Eu vejo que algumas empresas, eu até fiz um podcast uma vez, a gente estava falando sobre branding, algo do tipo, e eu vejo assim, né? Eu tenho 20 e poucos anos aí de empresário também, e eu vejo muito algumas empresas que têm as suas marcas, os seus logos, a sua identidade. E é aquela identidade que ele criou lá atrás com aquele amigo do amigo do amigo, que fez aquele logo que está mais ou menos, e até hoje, passado 20 anos, está daquele mesmo jeito. Aquela coisa que não conversa mais com o público, aquele tom de voz que está fraco, aquele e-mail que cada um do time manda com uma fonte de letra diferente, né? Todo aquele pacote que você já sabe que você fala muito sobre isso. E aí depois dessa pergunta, que, né, para a gente entrar no foco aí e no tema dessa live, eu queria que você abordasse um pouquinho isso, um pouco desse seu trabalho, o que você enxerga nas empresas com essa questão da identidade. Tá, então vamos lá. A identidade é igual uma identidade digital ou identidade de documento, é uma coisa que é única, que é para si. O mais interessante de toda a identidade de uma empresa é saber qual é a unicidade dela. E esse é um ponto. Uma vez que a gente entende que cada empresa é única, como nós somos únicos, então a gente entende que nós nunca seremos concorrentes. Nunca. Que a nossa identidade ela é única. E a gente vai atrair pessoas únicas. Então, eu posso ter, por exemplo, assim, ó, vamos supor, se a gente estivesse na mesma área, tá? Falando em negócio. Você fosse consultor de empresa, eu também consultora de empresa. Eu consultor de empresa em processos, você também consultor de empresas de processo. Mas o cliente que conversa com você e conversa comigo, ele assistindo nossa live aqui, a gente pode estar falando várias coisas, mas ele vai se atrair, se identificar, opa, que ele fala como eu, se comporta como eu, pensa como eu, ou com você ou comigo. Com os dois é muito complicado. É quase que impossível. Só tem uma possibilidade. Quando tem gerações. Então, por exemplo, quando eu era dentista, eu trabalhava aqui com minha mãe. Estou no consultório dela, aliás, que eu faço gestão aqui também. Então, eu trabalhava com ela. Eu convivia com ela. Eu era a Liz, que a Liz é comigo, eu era com minha mãe. E aí, às vezes as pessoas falam no telefone e confundiam minha voz com a voz da minha mãe. Entende essa linha de identidade que vai passando? Quem às vezes eu dou uma risada, nossa, lembra sua mãe. A Alice, por exemplo, o Lucas estava rindo hoje, porque todo canudo que ela pega, ela bate o canudo e mistura. Ela nem sabe o que ela está fazendo, mas como ela vê que eu sempre faço isso, e ela mal sabe que eu faço isso para, sabe o suco, tipo assim, que fica um negocinho no canudo, você bate para tirar, e daí para chupar, tipo, se fosse um suco de maracujá, tem as bolinhas, mas ela só me vê batendo e misturando o canudo. Então, toda a água que ela pega, ela mistura e ela bate o canudo.
É isso, é o fenótipo dessa convivência. Então, a maior, hoje, naquela época que eu era dentista, quem poderia ser a, a concorrente da minha mãe seria eu, a filha dela. Porque pegou essa identidade dela. E mesmo assim, por que não éramos? Porque quando eu abri meu consultório, ela, o consultório dela era AAA. Eu estava tão cansada de viver nesse alto luxo, servir o alto luxo, porque ele é cansativo. Ele é cansativo. Minha mãe ama. Ela tem um pique, tamanho do mundo. Nós somos há 40 anos essa clínica. E quando eu abri meu consultório, eu abri para um público AB e não um AAA. Não AA, foi para um AB. Aí o que aconteceu? Por quê? Porque a minha identidade, por mais que eu falasse como ela, trabalhasse como ela, o jeitinho dela, quando eu fui abrir meu consultório, eu não quis seguir o nicho dela. Olha que interessante, porque a minha identidade, em algum momento, era diferente. O sangue do meu pai, a identidade do meu pai, ele me modificou para um ladinho assim, ó. É isso que as pessoas têm que entender, que a nossa identidade, ela diz quem nós somos. A identidade da nossa empresa, ela é única. Então, quando eu entendo isso e eu vou para as empresas, eu começo assim, qual que é a identidade da empresa? Se é um dono só, é a mesma. É a mesma. Então, eu preciso entender a pessoa por detrás para entender quem é a empresa. Às vezes, a pessoa que está por trás da empresa não é o dono mais. É o gerente, é o gestor, é o CEO. E aí a empresa começa a ter a identidade de quem está na gestão. Essa é a maior identidade. Não é de quem abriu. E quando você fala assim, cara, mas vai mudando. Vai mudando. E todos os manuais que a gente faz, todas as normatizações, a gente coloca manual, padronização, por quê? Para ter uma voz. Coisa mais difícil é um filho com pais que não se comunicam. Daí o filho, se ele começa primeiro no sofrimento, eu vou para cá ou vou para lá? Depois ele começa a entender as oportunidades de manipulação e fazer o que ele quer, independente do que vão mandar. Joga para um, joga para o outro, driblou os dois, atira que é gol. No nosso negócio, a mesma coisa. Quando o cliente percebe que ele não é escutado, ou que um vendedor escuta melhor que o outro, que faz e acontece, ele primeiro sofre, se irrita, e quando ele não tem possibilidade de sair, ele fala assim, agora eu também vou sabotar. Agora também eu vou garantir. Eu vou ficar aqui até eu conseguir tirar de volta tudo que eu dei. Já ouviram pessoas falando assim? Sim, exato. E olha só, em empresas muito grandes, as identidades, elas estão em quem faz a gestão. Já viu aquele ditado? Se o meu gerente mudar, eu não tenho a fidelidade com o banco, eu tenho fidelidade com o meu gerente. Se o meu gerente mudar de banco, eu mudo com o meu gerente. É isso. Eu faço isso. A empresa é tão grande. Exato. Quem não faz no Brasil? Não tem como. Eu tenho o telefone do meu gerente. Se o gerente mudar, para qual que você foi? Tira minha conta, abre ali. Por quê? Porque a empresa grande, ela não tem uma identidade, ela tem uma marca, ela tem um status, mas ela não tem uma identidade. Quem tem identidade é quem está me liderando e me governando, que é o gerente. Exato. Só que quando a gente traz isso para o mundo da média, da empresa média, aí você vê quanto é importante a gente clarificar isso. E, gente, não é de um dia para o outro, não é um processo rápido. Nosso processo, por exemplo, de normatização, ele vai de 8 meses a 12. E isso é o começo. Tipo, começou. Agora vamos na manutenção e venda acontecendo e fazendo. E isso vai mudando, entende? Então, é muito importante todos entenderem isso. E aí você fala assim, tá, e a identidade? É a identidade, que é saber o que é, como você, por que você escolheu isso, por quem é a sua empresa, o que ela faz, para que ela faz o que faz. Então, você entende sua missão. Depois, você coloca os seus pilares. O que é inegociável? Aí você coloca. Na Trindade, por exemplo, servir e amar. São 2 pilares. Então, quando acontece alguma coisa, eu pergunto, e as minhas meninas, né, eu falo, elas já sabem. Você serviu? Você acha que o cliente se sentiu amado? Se sentiu servido? Não, não se sentiu. Então, esse é um problema. Não se sentiu amado. Então, isso é um problema. Porque é isso que eu estou trazendo uma essência, porque é isso que eu enxergo de Jesus, que é a nossa linha, né? Nossa linha é essa. A Trindade, ela é uma empresa cristã confessional,
Então a gente deixa isso muito claro sempre. Mas é a nossa identidade. E por mais que outra pessoa faça igual, vai ser diferente. É normal. E tá tudo bem. Quando a gente começa a entender isso, a gente começa a fazer... Eu não perdi cliente. Às vezes eu não estou sabendo qualificá-lo e ele não conseguiu me enxergar tão bem. Eu não consegui ser tão clara para ele saber que eu era a empresa para ele ou não. Ao mesmo tempo, nós temos outro ponto. Às vezes a gente perde cliente mesmo. Por quê? Porque a nossa identidade, a que ele enxergou, a que ele comprou, a gente não está exercendo. Porque testemunho vivo. Como você falou, quando meu filho nasceu, Carol, eu fiquei pensando, será que eu estou falando certo para ele? Será que é esse exemplo que eu dou para ele? Esse cuidado a gente tem que ter com os nossos clientes. É isso. É sobre isso. E sempre que a gente está no mundo dos negócios, né? E esses dias até eu estava falando para o meu time justamente sobre isso. E aí eu perguntei assim para eles, o que que a gente faz? Né, o que que a gente faz no dia a dia? Aí eles falaram assim, a gente faz contabilidade, folha de pagamento, gestão. Eu falei, não. Aí eles ficaram, mas como não? Eu falei, não faz. O que que a gente faz? A gente resolve o problema de outras pessoas. Então, primeiramente, a gente atende as pessoas. Qual o problema que ela tem? Mas todo mês, então, ela tem uma folha de pagamento. É um problema que ela tem. Então, nós vamos resolver esse problema tecnicamente, mas nós vamos, no primeiro lugar da nossa empresa, é resolver problemas de outras pessoas. Né? A gente, tudo É são isso. pessoas. O Tudo são CNPJ é um pessoas. número, E né? aí a gente Então, faz essa linha, porque olha só, essa solução, todas as empresas têm que ter uma solução, porque senão não faz sentido ser empresa. E outra coisa, monetizar isso de uma forma justa, porque é do padrão do mercado, e acabou. É o exato. caminho, é a receitinha. Mas entender isso é a base da identidade. E é uma coisa tão interessante, porque ser humano é ser humano, que até essa pergunta aqui do Alexandre, ele falou: tem diferença entre Estados Unidos e Brasil para normatizar? Não é o Estado que tem diferença, mas o povo tem a diferença sim. Olha só que interessante. Quando eu cheguei em Nova Jersey, meu primeiro cliente foi uma mecânica. Gente, a mecânica, que estava há anos, era geracional, era do pai que vendeu para o filho, aquela mecânica típica, as coisas meio bagunçadas, uma entrada com uma recepção mais organizadinha e tudo mais. Aí eu chego e vou falar, vamos normatizar, vamos organizar, vamos trazer clareza e tudo mais. E aí, você tem manual? Aí ele falou, tem. Como é que é? Aí eu, não, você não tem manual. Você não tem manual? Tem manual. Mas tem as tarefas de cada coisa? Tem as tarefas. Mas quando a pessoa entra aqui, você treina? Treino, eu tenho isso, por isso, deixa eu ver. E veio. Claro, não foi quando eu recebi o documento, não é um manual que é como eu entrego, como a Trindade entrega. Não é um manual completo, cheio de técnicas e cheio da identidade dele, né? Mas é um manual, era simples, fino e que funcionava para ele. Esse é o americano, que de pequeno ele entende sobre gestão na escola. O americano, ele entende que ele vai precisar, o primeiro trabalho dele, ele vai pegar o salário dele, dividir por 2, metade vai guardar, porque lá na frente ele vai precisar. E ele nunca vai sair desse hábito. Esse americano, que ele entende que independente do tamanho que ele seja, tem que ter respeito ao dinheiro dele. E por ele ter um respeito ao dinheiro dele, tem que deixar as coisas organizadas, porque na bagunça a gente perde coisa. E aí, isso faz uma diferença muito grande. E aí me preocupou. Eu falei, meu Deus, lascou. Porque assim, eu consegui ainda, ele se tornou meu cliente. Eu apresentei para ele o manual, ele gostou. Mas é diferente do gostar dele para o gostar de um brasileiro. Porque o brasileiro fala assim, uau, você salvou minha vida, eu nunca nem pensei nisso, eu queria tanto aquilo. O americano fala assim, nossa, legal, tô mais arrumado, tô mais organizado, eu consigo tomar um pouco melhor das decisões. Mas ele já tinha isso, entende? No nível americano, eu consigo, em consultoria de normatização, elevar o nível dele. Entre os povos brasileiros, eu consigo entregar um nível para ele, porque ele não tinha nível nenhum.
É questão cultural, né? É a questão cultural. Agora, nas empresas, não só brasileiro, até latino no geral, Uhum. mexicano e tal, eles sabem muito o que tem que fazer, sabem o que tem que fazer, falam, repete, mas não tem preguiça de pensar. O americano é super planejador. Gente, quem é? Qual outra nação que em sã consciência abre uma eleição por 3 meses, a pessoa ir lá votando e se organizando? Qual outra nação que avisa, há 15 dias ela vai ter um furacão, se prepara? Entendeu? Ó, gente, nós vamos fechar o aeroporto do dia 9 em diante, se organizem. Foi assim que eu consegui sair do país. Porque a hora que eu vi, na segunda-feira, que iam fechar o aeroporto na quarta, eu antecipei para terça, tinha vaga, antecipei e vim. Imagina se eu ficasse lá, porque se fosse no Brasil, eu ia falar assim, tá tudo bem. Aí chega no dia, então fechou. Aí fala assim, mas você É. falou para estar tudo bem ontem. Ontem estava tudo bem, hoje agora fechou, agora é isso. A vida é essa, entende? Então, Nada como olha levar só. esse planejamento para dentro das É, empresas, dentro da corporação, e isso muda. Foi o que você falou, tá bagunçado, você vai perder, você vai deixar um cliente descontente, não vai atender bem, não vai tratar bem as pessoas, e isso, as consequências, eu acho que essa palavra é fundamental, perda, vai acabar perda. perdendo tudo que você constrói, porque assim, para a gente conseguir um cliente é muito difícil. Você vai, faz proposta, conversa, negocia, é, financeiro, e visita, e visita, e visita. Você tem um custo de aquisição desse cliente muito alto. E para ele sair é muito simples. Aí eu vou te falar. Agora eu vou, desculpa, mas eu vou dar uma pancadinha no que você falou. É difícil, você está tentando atrair uma pessoa que não é para você. Porque se é um cliente para você, ele não é difícil, ele é fácil. Olha só, quando é que eu descobri isso, tá? Uma vez, eu tenho um nível de criatividade, analogia, e provavelmente vai por causa da minha dislexia, muito alto. Então, muitas coisas que eu tô vendo aqui, tipo assim, eu vejo um copo, eu já fiz a analogia do copo, não sei aonde, não sei o que, daí começa a ter uma solução. Isso, graças a Deus, meu cérebro, ele me dá essas oportunidades da dislexia. Mas uma vez eu estava ouvindo uma palestra sobre se comportar, sobre a mulher ser vaidosa. É uma dor minha, não é uma dor, mas ele é um ponto de atenção que eu tenho que cuidar sempre. E que, incrivelmente, não sei como, a minha filha é totalmente vaidosa, pega a bolsa, quer se maquiar, agora ela começou a pegar pincel meu e passar na cara dela assim, e eu falo assim, meu Deus, que bom, Deus, porque eu não me vejo assim e ela tá indo para esse caminho que antes não era uma dificuldade para mim. Mas olha só o que aconteceu, nessa fala, eu escutei o seguinte, pessoal é o seguinte, a fala era assim, olha, vocês, tá aqui, cadê ela? Gente, eu tô em Brasília, né? Então já viu? Os avós cataram ela. Eu não tenho ela mais aqui. Não tenho, não tenho. Não tenho, ela quase não vejo mais, só vejo para dormir, olha lá. Não vejo, mas ok. Aí, bom, mas vamos lá. O que eu ouvi? Eu ouvi o seguinte: não existe uma mulher nos Estados Unidos que está ali e que não fique sonhando. Aliás, ele falou assim: não existe uma mulher que não queira casar com um príncipe encantado em algum momento da vida, certo? Não existe. Aí a Meghan, né, que casou com um príncipe lá, olha só que interessante. Vamos dar o caso dela. Ela foi lá e conseguiu estar no colégio que o príncipe estudava. Então estava na ambiência certa, ok? Tá na ambiência certa, Ok. tá no ambiente, ok. Legal. Aí ela foi lá e conseguiu ter acesso a esse príncipe. Legal, teve uma estratégia, conseguiu ter acesso. Se foi pensado ou não pensado, não estou eu aqui para julgar, mas vamos dizer assim que uma mulher que queira casar com um príncipe encantado. Gente, a Disney faz isso conosco, né? Eu tô tentando tirar isso da vida da minha filha porque eu fiquei com muitos amores platônicos, então eu tô evitando Disney. Só parque, sem nem ela saber quem quer nada. Só vamos no parque na diversão, mas vamos, capaz, né? Doce ilusão de uma mãe romântica, né? Mas ok. Aí o que aconteceu? Fala assim, tá, aí a mulher vai, a menina consegue mesmo esse colégio, consegue estudar, consegue encontrar o príncipe e se mostra pro príncipe. Quem disse que o príncipe vai olhar para ela e reconhecer uma princesa ali? Não é mais difícil quando você não é uma princesa?
se tornar uma princesa, para um príncipe se encantar e querer, é muito mais difícil. Então, se a venda está sendo difícil, se o CAC está sendo alto, pare e olhe para a sua identidade. Às vezes a gente está querendo príncipe e a gente nem é princesa. Às vezes a gente está querendo se mostrar algo que a gente não é. Sendo que ali, ó, tem um proletariado do seu lado que é trabalhador, que vai te dar sustento, que vai te dar uma vida boa, e que ele vai olhar para você e vai amar você. Porque você está gastando força com algo do seu sonho, se você não entra, ou você muda a sua identidade e muda seu comportamento, que é uma força, ou você fica feliz com o que tem e se contenta com o mundo que tem. Porque o mundo é feito de castas, o negócio é feito de castas. É impossível achar que só lá o Habib, o Dalai, que é os Dalits, que tem essas questões. A gente vive no meio de castas que, gente, todo tipo de classificação são níveis de castas. Todos os níveis de colégio, estilo, tudo, comportamento de compra são castas. Então, quando a gente deixa isso claro para nós, a gente vai dizer, ok, você está querendo esse cliente, você tem essa identidade? Se o cliente vai na sua frente, ele vai identificar para você? Eu estou fazendo, por exemplo, o Le Jardin agora, que é o evento dia 23 de novembro no SeaWorld, dentro do SeaWorld, para as mulheres empreendedoras. Aí eu quero também deixar claro o que é empreender de empresariar. Uma empreendedora não necessariamente ela tem uma empresa, ela não tem um negócio que monetiza nem nada. Uma empreendedora, uma pessoa empreendedora é uma pessoa que faz acontecer. Não existe uma mulher que não faça acontecer, assim como não existe nenhum homem que não faça acontecer. Mas a gente fica com medo de usar essa palavra. Então, empreender tem uma tarefa, eu vou lá, vou fazer. Eu quero pegar o negócio, eu vou criar. Só perguntar para o Aurélio, né? Hoje em dia nem é mais Aurélio, é ChatGPT. Pergunta para o chat. Verdade. Não existe Aurélio mais. Verdade. Então, quando a gente pensa nisso, o Le Jardin vai trazer isso. Para as mulheres enxergarem nela a identidade que elas têm. E não querer usar uma máscara que não é dela, porque pesa. É chato demais. É chato ter que acordar antes do marido acordar para se arrumar, passar escova, colocar a lente azul, maquiar os cílios, botar aquela lingerie de luxo, tirar as calçolas, tirar a blusa do... Entendeu? E voltar, e escovar dente, e voltar e falar assim, oi, amor, olha o caos. É verdade. É isso que a gente faz com nossos clientes. A gente quer colocar uma roupagem que a gente não dá conta de segurar. No meu mundo, isso chama mentira. E mentira tem perna curta, independente do que é. E descambado. Não tem como. Então, é isso aí. Esse Le Jardin, eu convido agora as mulheres e os homens que têm mulheres na vida deles a incentivá-las a irem. As inscrições vão ser lançadas esse final de semana. Legal. Não deixe essa oportunidade, porque a gente vai falar muito sobre mulheres que se posicionam e se posicionam para vencer. Todas nós nascemos para isso, todos. Mas eu vou falar para mulheres porque eu sou uma mulher. É mais fácil para mim, é a minha identidade. Exatamente. Entende? Porque quando eu tento falar para um homem, ele me escamba, que é meu marido. Você tá falando para mim? Eu falo, não, desculpa aí, não. Então, se eu não consigo nem fazer em casa, porque não é nesse meu papel, imagina para outros. Vou ficar, entende? Então, eu vou falar com a minha identidade. Gente, é tão incrível quando você vai ver, olha só. E aí, olha o olhar para dentro, né? Então, Deus me trouxe isso no coração e eu falei assim, Deus, sério? Ele falou, vai, é a minha arca. E eu falo, gente, Le Jardin é a minha arca. É uma coisa de louco, assim. Para mim, está sendo uma coisa muito interessante, de milagres mesmo. E aí, Deus vem trazendo isso muito forte no meu coração. A primeira coisa que eu fiz foi olhar para dentro, olhar para minha família. Aí eu tenho uma tia que está vindo, que ela foi diretora da Coca-Cola, de logística. Coca-Cola São Paulo, Rio de Janeiro, Chile. Enfim, a história é incrível, mas ela fez a carreira profissional dela, a maior parte dela foi na Coca-Cola, se aposentou por lá, e agora depois que se aposentou, ela fez um monte de coisa. Eu tenho uma outra tia que é presidente da JBS, Ceasa. Então, assim, olha o poder de negócio, e se você for perceber, são mulheres que estão na gestão. Porque mulheres trazem isso
né? Essa organização, esse cuidado, o saber. Ah, o menino tá com febre, o menino tem aula, o menino tem isso. Não, são mulheres. Ah, eu tenho que Que está cuidar do empreendendo. almoço, jantar. Tá empreendendo, tá empreendendo. Exato. E não Exato. é, e a mulher, ela não tem que só cuidar das coisas de casa. E não tem que cuidar só das coisas da empresa. É isso um ponto. Eu era uma mulher que antes só queria saber das coisas da empresa. Na minha casa, eu sempre cuidei, mas eu sempre deleguei. Aí, nos Estados Unidos, eu tive essa barreira, porque eu não, aqui no Brasil é mais tranquilo a gente ter diarista, mais tranquilo ter uma empregada. Então, você tem uma noção, como eu fazia no trabalho, quando eu morava sozinha, meus cachorros tinham que eu tinha que dar banho nos cachorros e tosar, tal. Como a gente começa a negócio, a gente começa a perceber nosso custo de hora, né? Então eu falo assim, quanto custa a minha hora? Se uma hora minha vendendo ou fazendo minha consultoria, ou enfim, eu ganho quanto e quanto custa uma hora, quanto tempo eu faço para dar banho no cachorro? Gasto uma hora? Então deixa eu ver aqui. Daí eu entendi que há alguns momentos, por exemplo, dar banho no cachorro, a hora que eu estava trabalhando me rendia mais dinheiro, mesmo que eu só pagasse a hora do pet shop dando banho no cachorro. Então, essa Perfeito. matemática de mais e menos me sobrava lucro. Então, eu terceirizei. Simples assim, gestão de tempo e de Sim. prioridades, né? Aí, tem uma noção, eu saía de casa, deixava a janela destravada. Eu tinha uma janela mais baixa, na beira da minha casa, era a porta para a janela. E aí eu ia, nesse dia, deixava ela destrancada, saía e ligava pro pet para ir lá buscar. Eles iam lá buscar e já sabiam. Quando chegava, me ligava. Botava o telefone na voz, eu assoviava, meus cachorros iam para perto da janela. Ele abria a janela e pegava meu cachorro para botar na van e levava. Na volta, ia abrir a janela e devolver meu cachorro. Então eu chegava em casa, o cachorro estava limpo. Meu problema estava solucionado. O meu ovo estava feito. Entende? É Sim. isso, é sobre isso. Mesmo assim, mesmo não sendo eu que estou lavando o cachorro, eu estou administrando minha casa. Eu estou administrando meus problemas, eu estou administrando isso. Então, a mulher, ela é administradora. A mulher precisa entender do financeiro. Porque se ela não entender o financeiro, ela afunda. Ela Exato. afunda. Porque aí Exato. é ser uma mulher tola. E isso é incrível. Então, o Le Jardin vai trazer muito isso. O Le Muito Jardin bom. vai trazer esse ambiente de terra fértil. E eu convido todos vocês, porque maridos vão gostar muito mais das mulheres transformadas. Mulheres, vocês sejam bem-vindas, é um dia inteiro. Sabe, a gente vai ter um jardim secreto num dia anterior com a Priscila Andrade, que é a filha de Eva. Ela vai estar nesse jardim secreto, que é somente para poucas pessoas. Vamos abrir 30 vagas para esse jardim secreto, não é poucas mesmo. 30 não, 29 porque tenho eu, 28 tem minha mãe. Vou contando, gente, é melhor correr logo. Mas enfim, e é isso. Olha só, minha mãe, ela que me ensinou tudo, e com todos os erros dela, ela me ensinou e me tornou quem eu sou. Claro, também teve Sensacional. meu pai, teve meus amigos, teve meus irmãos, mas é isso. É incrível quando a gente começa a entender o nosso poder de influenciar. Eu falo demais, né? Perfeito. São Quem está 9h20 aqui já já aqui. que não segue a Carol, já vamos seguir para entender mais sobre o evento e você vai divulgar esse fim de semana que você disse, né? Esse final de semana. Ó, Perfeito. peraí. Pessoal de marketing, esse final de semana. Mídia, este final de semana. Sigam lá. Eu tenho que fazer assim, né? Que É agora isso aí. botei eles para tomarem a responsabilidade, tá vendo? E nem Tá sempre tem mais empreendendo gente, e né? tá delegando, né? Empreendendo, delegando, prioridades. Perfeito. Carol, para a gente começar a finalizar, né? Vamos falar do tema que a gente falou bastante aí durante a semana, que é o uso da psicologia nas mulheres no mundo dos negócios. Para a gente fechar aí com chave de ouro essa live e você falar um pouco desse tema aí para as mulheres, pegando todo esse gancho aí do que você já vem, né? Para consolidar, vamos dizer assim. Olha que interessante, mulheres. O que é a psicologia? A psicologia é o estudo de como funciona o comportamento humano, como pensa um ser humano, certo? Então, essa é a psicologia. Quando a gente, então, para observar o outro. A chave de uma mulher é porque ela tem muito mais facilidade nessa observação. E a gente chama de sexto sentido.
mas a gente consegue ser mais sinérgica, que é o quê? Entender o clima, o que está acontecendo. Com tom de voz, com o olhar, com o piscar, com o sorrir, do jeito que sorri. A gente tem disso. E eu sei que a gente tem disso, porque empresas que têm muitas mulheres, a gente que não estão focadas, elas o que? Descontrolam e começam a criar borbulhinhos entre elas, porque elas não entendem, o clima não tá bom e elas não sabem o que é, e porque não sabem, só complicam. E olha só que diferente. Quando você começa a entender que se você quer colocar uma psicologia e usar a psicologia, você vai precisar observar o outro e entender o que eu preciso fazer para impulsionar. É quase como manipular, que muitas mulheres gostam de fazer essa manipulação, mas não, se seguram. Se segura, crente, não é assim não. Mas a gente vai ter que perceber que é o quê? Vem o rapport, vem a programação neurolinguística, vem todas as habilidades de venda, de persuasão, mas o que tudo isso tem em comum? É o observar. E é uma chave para a mulher. A mulher é muito mais fácil observadora. Muito mais fácil. Existem homens que são assim? Claro que existe. Eu, por exemplo, tenho meu marido que quando eu vou fechar um negócio, eu peço para ele olhar a pessoa. Ele, olha, eu vou conversar, você fica do meu lado. Qual que é o papel dele ali? E no final eu falo assim, o que você entendeu dele? Ele é bom de ler as pessoas. Ele fala, a pessoa assim, assim, assim. Dá para fechar, não dá para fechar. E eu vou entender se isso era bom e essa negociação me acrescenta no negócio ou não. Mas mulheres têm esse poder. É muito mais fácil enxergar. Por isso nós somos chamadas de auxiliadoras. Essa psicologia que a mulher olha e ela vê comportamento, ela entende com o sim querendo dizer não. Gente, a gente que criou isso. Tá tudo bem? Tá. Você sabe que não tá. Muitos homens, tá bom, ela falou que tava bem, então eu tô indo. Não. Essa psicologia já tá dentro de nós. Então, quando a gente começa a estudar isso mais, os negócios, isso faz um up, que é o tamanho do mundo. E que mais? Fato. O comportamento é essa somatória de atitudes. E a atitude diz quem nós somos. Então, eu tenho essa certeza, que é esse o diferencial. E que a gente precisa o quê? Lapidar essa expertise nossa, que ela é inerente nossa. Então, Marcelo, você tem muito aí caminho, viu? Para treinar essas mulheres na psicologia. E aí, gente, em conjunto, consegue treinar esse exército de mulheres que blindam negócios, famílias e blindam tudo. Muito bem. E é engraçado, né, que eu tenho um escritório de contabilidade e sempre o time, a maioria é mulher. É mais A fácil de maioria. obedecer. Elas são mais fáceis, elas entendem o poder da obediência. A mulher, quando ela entende o seu poder, ela fala assim, ok, você vai fazer isso? Você quer que eu faça isso? Eu vou fazer da minha melhor forma. Então, tem cargos nas empresas que são chaves, que são para mulheres, e tem cargos que são chaves, que são para homens. E eu não estou falando só de força ou de detalhes, né? Eu estou falando de forma de cognição e forma de pensar. A estrutura mental de uma mulher, ela é diferente da estrutura mental de um homem, e a psicologia traz isso muito claro. Muito claro. O pensar de um homem é diferente e ele tem as suas qualidades e suas unicidades. Tem coisas que um homem faz isso com o pé nas costas. E a mulher, quando faz, está cansada, está estressada. Quantas clientes minhas que eu atendo falam assim, Carol, eu tô cansada, estressada, tenho que trabalhar para trazer dinheiro para casa. Eu falei, é porque você não foi chamada para isso, querida. Mas tá tudo bem, você não tem outra opção. Eu tô com uma cliente agora, ela fala assim, mas eu não tenho opção, eu não tenho mais marido, eu tô separada, eu tô com um filho. Ok, mas só entenda que porque você não foi chamada para isso, nós mulheres não fomos chamadas para sermos provedoras. Não é que vamos descansar e gastar o dinheiro dos outros, não. Porque o dinheiro é da casa e a gente tem que também contribuir com tudo. Mas não é isso. Mas a gente foi chamada para não ser provedoras, quando a gente faz papel, é cansativo. E aí, Carol, não faz papel? Não, você tem que fazer, tem que fazer. Mas pelo menos se perdoa e entende que o seu cansaço, a origem dele. Porque senão você começa a apontar e se perde no caminho. Gente, sempre eu falei como dentista também, diagnóstico é vida. Quando você tem um diagnóstico, não é que, ai, que ruim, não é vida. Eu, aos 10 anos, eu tive diagnóstico de dislexia e eu amei isso. Por quê? Eu sabia onde era meu problema. E como que eu vou fazer para blindar meu problema?
Simples assim. Exato. Natural. Exato. É, muito bom. Carol, muito obrigado mais uma vez. Vamos caminhar, vamos ver se alguém quer mandar alguma pergunta para a gente. E nosso objetivo aqui dessas lives é ter aí duração, né, no mínimo de 30 minutos, no máximo de 1 hora e pouco, e depois a gente responde perguntas aqui no final, se alguém tiver alguma pergunta, mas algumas coisas que eu recebi no meio da semana, quando eu coloquei caixinha, eu tentei compilar aqui, te fiz 2 perguntas, vamos dizer assim, estratégicas, que está ali no seu dia a dia, para você responder. Bom, Obrigada. se não temos mais perguntas, então vamos encerrar. Muito obrigado mais uma vez por participar, que eu sei que você está aí totalmente corrida, veio para o Brasil correndo, está empreendendo, está atendendo, né? Está com a filha aí, né? E eu sei que é difícil, mas acho que hoje mesmo eu estava pensando em tudo isso, né? Eu acho que o que faz muito sentido na vida da gente, independente de ser empreendedor, qualquer coisa, é compartilhar. Compartilhar os insights, compartilhar os ensinamentos. Para mim, isso faz um bem danado. Tudo que eu tenho ali, tudo que eu sei, tudo que eu já passei, todas as dificuldades, eu passo para outras pessoas e me sinto bem em fazer isso, porque eu acho que eu estou agregando muito outras pessoas e passar conhecimento, multiplicar isso, eu acho que é sensacional e é isso que a gente tem como objetivo aqui com essas lives aí praticamente toda semana. Juntos a gente cresce. O homem não nasceu para ser só. E por isso a gente sempre em conjunto, a gente vai muito mais longe, né? A gente aprende mais. Não tenho dúvida disso. Muito obrigado, Carol, e até a próxima, né? Porque tem assunto aqui pra gente falar demais. E mais negócio, porque é aquela coisa, né? Agora que a gente começou o nosso relacionamento, vamos botar madeira nisso para pegar lenha, fogo. Pegar fogo logo. Um beijo, gente. Beijão. Boa noite e até a próxima.